Então vamos lá, né, pessoal? Com mais um vídeo aqui, que na verdade é um resumão sobre a nossa aula sobre displays. Muito bem, podemos definir o display como todo um conjunto de componentes que compõem as telas dos dispositivos com uma interface visual. Temos displays desde os mais sofisticados, com tecnologia ultramoderna, como por exemplo nas telas dos smartphones, dos computadores, tablets, televisores e tantos outros por aí, né? Até aqueles displays bastante simples para podermos visualizar, por exemplo, apenas o valor numérico de um contador ou exibir uma frase. É sobre esses displays mais simples que vamos conversar um pouco aqui nesse vídeo. Aqueles displays que conseguimos controlar com circuitos eletrônicos puros, digamos assim, sem a necessidade de sistemas microprocessados ou microcontrolados. Não que esses dispositivos mais modernos que se utilizam dos microcontroladores e dos microprocessadores sejam um problema, pelo contrário, né? Isso fez com que a eletrônica desse um salto gigantesco no controle de dispositivos eletrônicos, entre eles o display. Existem os displays de LED e os displays de cristal líquido. Ambas as tecnologias possuem displays dos mais simples até os mais sofisticados. Vamos, nesse vídeo, falar dos displays de LED, daqueles que servem para mostrar apenas números e dos que mostram números e letras, os chamados alfanuméricos. Vamos mostrar como são constituídos e como usá-los, dando assim mais ênfase nos destinados a mostrar valores numéricos, pois são eles que necessitaremos para o conteúdo do nosso curso daqui para frente. Então vamos lá. Os displays destinados a mostrar valores numéricos são chamados de displays de 7 segmentos. São exclusivos para números, mas dá para fazer um arranjo e mostrarmos as letras de A a F quando se trabalhar com valores em hexadecimal. Ele é chamado de 7 segmentos, pessoal, porque eu tenho isso aqui, cada trechinho desse aqui é chamado de segmento, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Daí o nome dele, 7 segmentos, tá legal? Esses segmentos são formados por LEDs. Portanto, todos os cuidados quanto à corrente, tensão direta e tensão reversa que devemos ter com o LED, devemos ter com cada segmento do display. Display com tamanho muito grande costuma ter mais que um LED por segmento, normalmente ligados em série. Nesse caso, a corrente direta continua sendo a mesma, em torno de 20 mA, porque esses LEDs estão ligados em série. Mas as tensões direta e reversa dessa associação de LEDs são diferentes. Sempre é bom consultar a folha de dados para conhecermos direitinho esses valores. A maioria dos displays possui um oitavo LED. A gente está mostrando aqui embaixo, para mostrar o ponto decimal, se necessário. Todas as recomendações para os segmentos devem ser obedecidas para o ponto decimal. Se a gente olhar aqui na cara do display, esse aqui é um aspecto bastante próximo do real, dos displays que existem por aí, tá? Então nós temos os 7 segmentos aqui, que são 7 LEDs, que vão formar os números, e temos aqui um LEDzinho, normalmente redondinho aqui também, e forma o ponto decimal. Então se eu tiver números lá que tenha casas decimais, a gente faz esse sujeitinho aqui acender. Bem, como esse display é constituído por 8 LEDs, 7 que formam o número, dos 7 segmentos, mais o oitavo LED do ponto decimal. Então, há de se supor que ele possua 16 terminais, não é isso? Cada LED tem 2 terminais, 8 LEDs, 16 terminais. Não é bem assim, pessoal. Temos displays onde todos os cátodos estão interligados e conectados a um único terminal, e os 8 anodos são conectados a pinos individuais.
É o que a gente está mostrando aqui, tá vendo? Pegamos o catodo. Aqui eu estou mostrando só os 7 dos 7 segmentos, tá legal? Mas saiba que o LED do ponto decimal também tem o seu catodo ligado junto a esses todos aqui, tá? Então nós temos um terminal que é para todos os catodos e um terminal para cada anodo de cada LED de cada segmento. Então nós temos essa forma e temos dessa forma aqui também. É diferente, né? Aqui todos os anodos estão ligados juntos, inclusive o anodo do LED do ponto decimal. E aí nós temos um terminalzinho para cada catodo de cada LED. Os displays que têm todos os anodos ligados a um ponto comum, né, a um único pino, são classificados como display de catodo comum. E o outro, como é o inverso, né, todos os anodos são ligados num ponto comum, então ele é chamado de display de anodo comum. Vocês estão percebendo que aqui nessa figurinha, né, nesse aqui de catodo comum, todos os anodos são identificados por uma letra minúsculas. Sempre vão ser minúsculas essas identificações aqui, tá? Cada anodo tem uma letra. E a mesma coisa no de anodo comum, né? Cada catodo tem uma letrinha. Essas letras vão de A a F, tá legal? E por que isso? Porque os segmentos de um display, pessoal, são identificados dessa forma. Esse segmento aqui é o segmento A, então, quando ele fala que um determinado terminal lá do display é o terminal A, é porque vai acender o segmento A, e assim por diante. Esse aqui é o segmento B, C, D, E, F, e esse do meio aqui é o G. Essa identificação dos segmentos de um display, pessoal, é padrão, tá? Seja lá qual for o display de 7 segmentos que você estiver utilizando, anodo comum, catodo comum, não interessa o tamanho, a cor, se ele é mais inclinadinho, menos inclinadinho, tem display à vontade por aí, né, no mercado. Mas sempre os segmentos serão identificados dessa forma. Combinado? O que pode variar de um display para outro é a disposição dos pinos no encapsulamento, né, no corpo do display. O mais comum é encontrarmos essa disposição que a gente está mostrando aí na figura, que é constituído por duas fileirinhas de pinos na horizontal, uma na parte superior e outra na parte inferior. Isso tudo está lá por trás do corpo do display, tá, pessoal? Do seu encapsulamento. Então, isso não é um padrão. Existem displays por aí em que os terminais estão dispostos aqui nas laterais do display, tá? São duas fileirinhas nas laterais. Então, essa disposição não é padrão. A maioria é assim, tá? E todos os que nós usamos lá no laboratório é desse jeito. Então, temos aqui, olha, o terminal do segmento A, terminal do segmento B. Aqui nós temos o terminal do ponto decimal, sempre vem em inglês, né? Decimal point. Aqui temos o terminal do segmento C, terminal do segmento D, segmento E, segmento F e segmento G. Veja que os pinos centrais, tanto aqui da parte superior quanto da parte inferior, está identificado com a letra K. Olha, está identificado com a letra K, supondo que isso aqui seja um display de catodo comum. Então, nós temos dois terminais para os catodos. Esses terminais estão ligados internamente, tá, pessoal? Quando você for usar esse display, você usa ou só esse aqui de baixo, ou só aquele de cima, ou os dois, tanto faz. Eles estão interligados, é o mesmo ponto, eletricamente é o mesmo ponto. Se fosse um display de anodo comum, esses pinos centrais aqui, tanto da fileirinha superior quanto da inferior, seriam os anodos de todos os segmentos. No mercado da eletrônica existe uma variedade muito grande de display de 7 segmentos. No que se refere a tamanho, cor da face do display, cor dos segmentos e a quantidade de dígitos.
Como a gente pode ver nessa figurinha aqui, a gente só está mostrando diferentes quantidades de dígitos, né? Esses displays desse formato aí que a gente está mostrando para vocês, eles são fabricados em série, portanto são bem fáceis de se achar eles por aí no mercado de eletrônica. Mas existem displays, pessoal, com essa face aqui, ó, tem uma coloraçãozinha diferente, os números se acenderão com cores diferentes aí, temos displays que acendem vermelho, azul, verde, branco, amarelo, todas as cores, tá? Como os dígitos, né, são formados aqui, ó, pode ter uma variaçãozinha de fabricante para fabricante. Veja que esse aqui ele colocou um chanfradinho aqui inclinado, esse aqui já é retinho, tá vendo? Não importa. Dá para a gente visualizar o número bonitinho. Existem também displays de LEDs para fins específicos, como a gente pode dar uma olhadinha aqui nessa figura, né? Normalmente são fabricados sob encomenda, portanto, não são tão simples assim de se achar no comércio de componentes eletrônicos. Aliás, tem alguns que você não vai achar mesmo, tá? Alguém pediu lá para fabricar um lote para ele e só ele tem. Isso é uma prática comum na eletrônica, tá? Você pode chegar lá no fabricante qualquer que faz semicondutores, circuitos integrados, sei lá o que, e pedir para o cara te fabricar lá um lote de circuitos integrados, de display, seja lá do que você quiser. Isso aí é seu, né? Pronto. Claro que você vai pagar a nota para fazer um troço desse tipo, né? Mas tem gente que faz. Mas como são formados os dígitos nesses displays? Vamos ver, de posse de um display de LED de 7 segmentos de catodo comum, e queremos que ele mostre o número 2. Então vamos ver como que a gente deve proceder para que isso aconteça. Então, olha só, para mostrarmos esse número 2, nós precisamos fazer acender o segmento A, B, o G, o E e o D. Como ele é um display de catodo comum, o que a gente deve fazer? Colocar o catodo no potencial negativo da fonte, lá no 0 volt, né? Aí eu posso pegar só esse terminal aqui, o sol de cima, ou os dois. Tem que aterrar isso aí. Pronto. E os segmentos que eu quero que acendam, eu preciso ligar no potencial positivo da fonte, né? Então eu quero que acenda o segmento A. Sim, olha, eu estou ligando o A lá no positivo da fonte. O B também. O D também. O E também está lá no positivo. E o G? Vocês se lembram? Que a gente já comentou. Isso aqui são LEDs. Então a gente precisa tomar cuidado com os valores de tensão em cada um desses segmentos, né? E principalmente com os valores de corrente. Por isso que em cada segmento a gente tem que ter um resistor. Esse resistor aqui está me limitando a corrente, lá em torno de 20 mA, em cada segmento que está aceso, proporcionando a queda de tensão necessária, né? Eu tenha a tensão direta correta sobre o LED. Bom, se eu limitar a corrente em 20 mA, eu vou ter a tensão adequada em cima de cada segmento. De modo que não importa o valor de tensão que eu estou aplicando aqui, né? Eu tenho um resistor em série com cada segmento aí que está me proporcionando a queda de tensão necessária e consequentemente, o valor de corrente adequado, né? Precisa tomar cuidado é com o valor de tensão reversa que eu vou aplicar aqui, né? Se aplicar, né? Aí os resistores não vão adiantar nada, né? Eles só vão te limitar tensão direta e corrente direta, né? Se aplicar um valor de tensão negativo aqui muito alto, pronto, seu display vai para o espaço. A gente sabe que a tensão reversa de um LED é baixinha, né? É em torno de 5 volts. Então, precisa tomar esses cuidados. Aí você pode me perguntar, pô, professor, mas eu preciso de um resistor para cada segmento? Preciso. Pô, mas é bastante resistor. Se eu for acender o número 8, eu vou precisar de 7 resistores.
Pois é assim mesmo, tá? Aí você me pergunta de novo, pô, por que eu não posso colocar só um resistor lá no catodo? Aí não vai prestar, né, pessoal? Porque as correntes vão se dividir de acordo com o número de segmentos que estiver aceso. Se eu colocar só um resistor lá no catodo, né? Acender só um segmento, eu vou ter 20 mA. Se eu já acender dois segmentos, a corrente vai se dividir, igualzinha, né? Então eu já vou ter 10 mA para cada segmento. Se eu tiver três segmentos, a corrente vai diminuir mais ainda, e assim vai. De maneira que, dessa forma, colocar um resistor comum para todos os segmentos não vai prestar, porque de acordo com a quantidade de segmentos acesos, ou seja, o dígito, o número que está sendo mostrado, ele vai me proporcionar intensidade de brilhos diferentes. Então, é necessário que a gente tenha um resistor para cada segmento, individualmente. É trabalhoso isso, pessoal? Sem dúvidas, né? Mas não se preocupem, existem circuitos integrados que fazem isso por nós. Esses circuitos integrados são os decodificadores. Eles são chamados de decodificadores de BCD para 7 segmentos. São circuitos eletrônicos que, recebendo em suas entradas um valor numérico em BCD, ativam as saídas corretas que acenderão os segmentos do display para visualizarmos esse número. Existe até, em algumas situações, que a gente consegue mostrar nesse display valores em hexadecimal, né? Aqueles valores que vão de 0 até F. É um quebra-galho, como eu já disse, né? Mas acontece, existe por aí. Muito bem, pessoal, vocês estão percebendo para onde a gente está caminhando, né? No nosso último assunto, vimos contadores que fornecem em suas saídas valores em BCD. E agora estamos falando dos displays, que nos possibilitam ver esses números em algarismos decimais. Olha só que beleza, né? Mas para isso ainda precisamos ver esse tal de decodificador, que é um circuito eletrônico que fica entre a saída do contador e o display. Então, é um circuitinho que vai converter para nós esse valor do contador, que é em BCD, para acender corretamente um display, para ativar os segmentos do display corretamente de acordo com a informação que esse circuito está recebendo. A propósito, esse será o nosso próximo assunto, né? No próximo vídeo eu vou falar justamente sobre os decodificadores e mais especificamente sobre esse decodificador de BCD para 7 segmentos. Nesse vídeo estamos falando especificamente sobre os displays. Na sequência eu vou mostrar para vocês como aparecem todos os números nesse display de 7 segmentos. Então olha só, veja que são bem nítidos, né? Muito bem acabados, muito fácil de se visualizar. Os números aparecem perfeitamente nesse tipo de display. Afinal, eles foram feitos para isso, para mostrar números. Mas eu disse que em algumas situações a gente pode querer mostrar aquelas letras do sistema hexadecimal, né? Então, é feito aí um arranjo para que a gente veja as letras de A a F. Veja que as letras A, C, E e F são mostradas normalmente, é possível, né, de mostrá-las perfeitas. Mas é impossível nesse tipo de display mostrar o B maiúsculo e o D maiúsculo. E a gente sabe que no sistema hexadecimal essas letras são todas maiúsculas. Mas como é impossível nesse tipo de display de mostrar o B e o D em maiúsculas, então eles são mostrados em minúsculas. Existe ou já existiu decodificadores que controlam valores em hexadecimal, tá? A maioria controlam valores em BCD, que são números mesmo, de 0 a 9, tá? Mas já existiu e deve se encontrar por aí no mercado ainda até decodificadores que trabalham com hexadecimal.
No intuito de se conseguir representar os caracteres alfanuméricos nesses displays de segmento, foram criados os displays de 14 ou de 16 segmentos, como representado na figura que estamos vendo aí. Os de 14 são muito parecidos, só que essa parte superior aqui, ao invés de ser 2 segmentos, é só um. Mesma coisa aqui embaixo. Tem um único segmento aqui embaixo. Então, os de 14 ou de 16 segmentos são muito parecidos e os caracteres são formados da mesma forma, quase que do mesmo jeito. Não vou entrar aqui a fundo em seus funcionamentos, pois nem são muito utilizados, só mesmo em situações assim bem específicas. E por esse motivo nem existem decodificadores comercializados para eles. Mas são usados, tá? O pessoal desenvolve aí decodificadores na raça, são circuitos que ficam bastante grandes, né? Mas eles são utilizados sim. Quando ele é utilizado, frequentemente um circuito gerador de caracteres é utilizado para transcrever 7 bits de código de caracteres ASCII2 para os 16 bits que indicarão quais dos 16 segmentos devem ser ligados. Só vou mostrar para vocês aqui como ficam as letras e os números nesse tipo de display. Olha só a formação dos números. É normal, né? Bastante parecido com o de 7 segmentos, né? Esse aqui no 1 dá para fazer o 1 mais completo um pouco, só isso, né? O resto é tudo igual, né? E com esses segmentos todos, dá para fazer a representação de todas as letras do alfabeto. E ficam assim também bastante razoáveis, né? Então é isso, está aí o display de 16 segmentos. Que apesar de não serem tão utilizados quanto os de 7 segmentos, tiveram lá sim o seu campo de aplicação. Principalmente antes de surgirem os displays no formato de matriz, né? Na matriz de ponto. E é o que a gente vai falar agora na sequência. Muito bem, está aí a nossa matriz de LEDs, ou também como ela é conhecida, matriz de pontos. Uma matriz de LEDs é um display constituído por diversos LEDs dispostos em linhas e colunas. A quantidade de LEDs da matriz depende do seu tipo. As mais comuns são as matrizes 7x5 e a 8x8. As matrizes de LED são indicadas para a visualização de letras e números. Essa sim, com um aspecto bastante razoável, bem melhor que nos displays de segmentos. Temos matrizes com diversos tamanhos e cores diferentes. Dessa forma, encontramos matrizes com LEDs vermelhos, verdes, azuis, brancos, amarelos, tem aí com uma infinidade de cores. Não faz tanto tempo assim surgiram as matrizes com LEDs RGB. Nessas matrizes, com esses LEDs RGB, podemos exibir informações com até 16,7 milhões de cores diferentes. É um exagero, né? A matriz 7x5 é constituída por 7 linhas e 5 colunas, fazendo um total de 35 LEDs. É essa que estamos vendo aí na tela. E é em cima dela que eu vou mostrar algumas coisas nesse vídeo sobre o funcionamento dessas matrizes. Já a matriz 8x8 é constituída por 8 linhas e 8 colunas, fazendo um total de 64 LEDs. Tudo que eu falar sobre a 7x5 vale para 8x8. Nessa 8x8 só vai aumentar o número de colunas e, consequentemente, o número de LEDs. Só vai complicar um pouquinho a mais o seu circuito de controle. Mas se conseguirmos fazer um circuito para controlar essa matriz 7x5, o circuito da 8x8 será assim bem parecido, né? Volto a lembrar que estamos falando de um dispositivo que contém LEDs. Acho que nem preciso falar mais sobre os cuidados com as tensões e correntes desses LEDs. Adotando os conhecimentos que adquirimos sobre os displays de 7 segmentos,
é de se supor que uma matriz 7x5, que contém 35 LEDs, vai ter 36 terminais, não é isso? Um para os catodos ou anodos ligados em comum e mais 35, um de cada LED, sejam os anodos ou os catodos. Mas não é assim que a matriz tem os seus LEDs conectados internamente. Na verdade, para cada linha podemos ter os catodos ou os anodos de todos os LEDs dessa linha conectados entre si e a um terminal. Assim como para cada coluna podemos ter também todos os anodos ou catodos de todos os LEDs conectados entre si e a um outro terminal. Acho que dá para ver aqui na figura, né? Olha, eu tenho aqui 7 linhas. Nessa linha aqui, ó, eu estou ligando todos os anodos dos 5 LEDs dessa linha, nessa matriz aqui, né? E assim vai para cada linha. Temos 7 linhas. Então, todas as linhas estão ligadas em todos os anodos dos LEDs dessa linha. Nessa aqui, ó, cada linha está ligado em todos os catodos dos 5 LEDs dessa linha. As colunas, temos 5 colunas. Cada coluna está ligada em todos os catodos nessa matriz, tá vendo? No catodo de todos os 7 LEDs dessa coluna. Então, o mesmo vale para as demais colunas. Nessa outra matriz aqui, as colunas já estão ligadas em todos os anodos dos 7 LEDs de cada coluna. Dessa forma, se a gente tem 7 linhas e 5 colunas, nós temos 12 pinos. Veja que são 35 LEDs, mas nós só temos 12 pinos. Naquelas matrizes onde nas linhas a gente tem ligado os anodos dos diodos, é chamado uma matriz de anodo comum. E naquelas em que essas linhas estão ligadas aos catodos dos diodos dessa linha, é chamado de matriz de catodo comum. Essa interligação interna dos LEDs é legal porque diminui bastante o número de terminais, não é isso? Mas, por outro lado, dificulta bastante o acionamento desse tipo de display. Nesse tipo de display, é impossível acionar de uma única vez todos os LEDs que formarão um caractere, pois qualquer que seja o caractere a ser exibido, deverão ser acesos LEDs de mais de uma linha e de mais de uma coluna. Isso obriga que o acendimento dos LEDs que formarão os caracteres deva ser de forma multiplexada, uma linha por vez, ou uma coluna por vez, ou ainda um LED por vez. Isso deve ser feito com uma frequência muito alta, para que tenhamos uma ilusão de ótica e para os nossos olhos parecem que todos os LEDs que compõem esse caractere estão acesos ao mesmo tempo. Mas na verdade não. Nós vamos ter alguns LEDs acendendo por vez, ou até mesmo só um acendendo por vez, mas de uma forma tão rápida que a gente vê lá o caractere formado e a gente tem a sensação de que todos os LEDs estão acesos ao mesmo tempo. Os LEDs que formam esse caractere, é claro. Circuitos puramente eletrônicos para controlar esses displays são bastante complexos e assim de difícil implementação mesmo, tá? Por isso não eram tão largamente utilizados como hoje em dia. Com o advento dos microcontroladores, essa tarefa ficou bem mais fácil. Existem até bibliotecas prontas aí disponíveis aos programadores para controlar essas matrizes através dos microcontroladores, né? Normalmente essas matrizes de LED são associadas para conter vários caracteres, sendo possível a formação de frases. Com circuitos puramente eletrônicos, se desenvolvêssemos um circuito para mostrar um caractere ou uma frase nessas matrizes, é trabalhoso. Sim, mas é possível? É. Mas
Só com o circuito eletrônico, se quiséssemos mudar o caractere ou a frase, que seja, teríamos que mudar quase que o circuito todo. Com o microcontrolador, basta mudar o programa. Mas vamos dar uma olhadinha como essas matrizes são acionadas. Vamos a um exemplo bem simples, onde queremos acionar apenas dois LEDs. Como estou mostrando aqui na figura. Eu quero acionar esses dois LEDs. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Tá me zoando, né, professor? Isso aí é muito fácil. Olha só, se eu quero acender esse LED aqui, ó, aqui é o catodo. Então, eu ligo essa linha 5 aqui no terra e o anodo, que está na coluna 3, ligo no positivo da fonte. Pronto, eu acendo esse LED. Para acender esse aqui também, olha, o catodo dele está aqui na linha 3. Eu ligo linha 3 aqui no negativo e o anodo dele está aqui na coluna 4. Então é só ligar essa coluna 4 aqui no positivo. Será que é isso, pessoal? Olha só. Então fizemos isso, né? Colocamos as linhas 3 e 5 no negativo e as colunas 3 e 4 no positivo. Esses dois LEDs que a gente quer acender vão acender com certeza, mas olha só o que aconteceu aqui. Olha esse LED vizinho dele aqui, ó. Eu estou aplicando o positivo no anodo? Sim. Estou aplicando o negativo no catodo? Sim. Então ele vai acender? Vai. A mesma coisa aqui, ó, no vizinho desse cara aqui que a gente quis acender. Eu estou aplicando positivo no anodo dele? Sim. Negativo no catodo? Sim. Então, na verdade, eu não vou ter dois LEDs acesos, eu vou ter 4 LEDs acesos. Mas a gente só quer acender dois. Por isso que eu digo que, para a gente mostrar esses dois LEDs acesos, não dá para mostrar os dois ao mesmo tempo. A gente vai ter que mostrar um de cada vez, numa frequência bem rápida, e a gente vai ter a sensação de que os dois estão acesos ao mesmo tempo. Vamos ver como a coisa deve ser feita, então. Então tá aí, né? Olha, uma frequência bem baixinha para a gente ver o que está acontecendo. Então está acendendo um LED por vez. Vou aumentar um pouquinho a frequência aqui, pera lá. Pronto, tá aí, já com uma frequência um pouquinho mais alta, né? Ainda está bem nítido que está um por vez. Aumentando mais um pouco a frequência. Pronto, uma frequência mais alta. Ainda dá para perceber que eles estão piscando, né? Mas aqui no PowerPoint é a frequência mais alta que eu consigo, tá? Na situação prática, você bota uma frequência muito rápida mesmo, que você não percebe nenhuma piscadela aí. Dá a impressão que realmente os dois estão acesos ao mesmo tempo. Acho que deu para a gente sentir aí, né, pessoal? Como é que a coisa tem que funcionar. E essa mesma coisa a gente tem que fazer para tantos LEDs quantos forem necessários para formar qualquer caractere, tá bom? Vou mostrar uma outra animaçãozinha agora, que na verdade é uma animação com uma das sequências possíveis para acender um caractere, o número 3. O processo é o mesmo para qualquer outro caractere, tá bom? Então tá aí a nossa matriz e queremos que apareça nessa matriz o número 3. Existe mais de uma maneira de fazer isso, tá, pessoal? Eu vou mostrar uma delas. Vamos dar uma olhadinha nessa forma que eu preparei aqui para vocês. Nessa forma de multiplicação, a gente vai fazer com que se acendam todos os LEDs necessários em cada coluna para formar o caractere desejado, coluna por coluna. Olha só, para formarmos esse número 3, nós na primeira coluna acendemos os LEDs da linha 2 e da linha 5. Fácil, né? Supondo que isso aqui seja uma matriz de catodo comum, basta aplicarmos o positivo aqui na primeira coluna e o negativo nas linhas em que a gente deseja que os LEDs sejam acesos. Então, a gente está aplicando positivo no anodo de todos os LEDs dessa coluna. E aí a gente aplica negativo nas linhas que a gente quer que o LED acenda. Então, nessa primeira coluna, tem que acender esses dois LEDs. Aí, no instante seguinte, a gente passa para a próxima coluna. Aplica positivo na coluna 2 e negativo nas linhas que a gente quer que os LEDs se acendam. E assim vai.
Próxima coluna, mesma coisa. Sempre positivo aqui nas colunas, né? E negativo nas linhas que a gente quer que os LEDs se acendam. E assim vai. Vamos para a próxima, mesma coisa. Até chegar lá na última, mesma coisa. E isso fica acontecendo de modo repetitivo. Como eu disse, tem que ser uma frequência bem alta, né? De modo que, se a gente for aumentando essa frequência, cada vez esse número 3 vai ficando mais nítido, né? E a visualização do caractere fica assim, perfeita, né? Veja que nós fizemos coluna por coluna, né? Mas eu poderia fazer linha por linha? Também seria um outro método. Ao invés de acender os LEDs de uma coluna por vez, nós acenderíamos os LEDs de uma linha por vez. Está na mesma. Hoje em dia, com os microcontroladores, o mais comum é não fazer linha por linha, acender todos os LEDs de uma linha de cada vez, ou acender todos os LEDs de uma coluna de cada vez. Na verdade, o que normalmente é feito é faz uma varredura mesmo de todas as linhas e colunas dessa matriz e vai acendendo um LED por vez. É claro que isso aí é controlado por software, fica mais fácil, né? Para implementar isso aí através de circuitos eletrônicos, ficaria um circuito bem mais complexo. A gente está vendo que, apesar de multiplexado, nós estamos vendo o número completo, né? Mas é bastante comum a gente ver por aí os caracteres se deslocando nessa matriz, seja uma única matriz, seja uma associação de matriz, onde a gente tem uma frase. Esse tipo de visualização hoje em dia está bastante comum, né, pessoal? Graças aos microcontroladores, né? Ficou bem mais fácil de fazer isso aí, então está sendo bastante utilizado. A gente vê isso aí até em letreiro de ônibus, né? Ficou assim uma utilização bastante grande desse recurso visual, né? Bem, mas para que isso funcione dessa forma, né, pessoal, com esses caracteres se deslizando pelas matrizes, é uma outra história. As matrizes funcionarão sempre dessa forma que a gente acabou de mostrar aqui. Essa movimentação dos caracteres pela matriz é proporcionada por outros tipos de circuitos. Os registradores de deslocamento, por exemplo, coisa que ainda vamos estudar um pouco mais adiante aqui no nosso curso. Na matriz será visualizadas as informações que chegarem até ela, e se essas informações possuem deslocamentos, ou seja, ficam mudando, veremos esses deslocamentos ou mudanças nela. Nas duas próximas figuras vou mostrar para vocês assim como normalmente esses números e as letras são mostradas nesse tipo de matriz. Tá, então, a forma como a gente normalmente vê os valores numéricos na matriz de LED. Tanto os números, né, quanto as letras. Então, temos aí o alfabeto todo. Só, a gente pode ver por aí algumas variações. As letras e os números vão ser exatamente igual a gente está mostrando aqui? Não. O pessoal faz pequenas variações aí, tá bom? Não tem assim uma norma que fala, ó, a letra deve ser assim e tal. Existem algumas recomendações, mas o pessoal costuma dar umas inovadas por aí. Até mesmo aqui, né, pessoal? Se vocês perceberam, olha só o número 3 como eu estou mostrando ele aqui. Está um pouco diferente daquele número 3 que eu mostrei lá, de como ele é multiplexado, né? Principalmente nas matrizes 8 por 8. Como tem mais LEDs disponíveis lá, o pessoal costuma dar uma inventada aí, né? Faz as letras mais gordinhas e tal. Fazem até figurinhas básicas, simples, né? Às vezes até animadas e tal. E é interessante, porque apesar de o pessoal usar bastante a matriz 8 por 8, os caracteres são formados normalmente com esse tamanho, como se fosse 7 por 5, tá? Mas principalmente aí para os robistas, o
pessoal faz aí uma variação bem grande na forma de que essas coisas são apresentadas aí. O pessoal é bastante criativo. Muito bem, pessoal. Então era isso, né? O nosso objetivo aqui era apresentar para vocês os displays e os displays de LEDs. Nós temos displays aí maravilhosos de cristal líquido, mas o cristal líquido a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Num outro momento a gente volta e fala especificamente sobre eles. O que a gente queria aqui mostrar mesmo para vocês são os displays de LEDs, tanto os de segmentos quanto esses de matriz, e até vemos aí umas pinceladinhas de como eles são controlados, mas não era esse o objetivo nesse vídeo, né? O objetivo no vídeo é só mostrar que elas existem e como são constituídas e para que prestam. Como controlar esses displays serão assuntos abordados em vídeos futuros. Até um próximo vídeo então, pessoal.